Muitos de vocês podem achar que a visão beatífica seria o desfecho da história angélica. De início, a contemplação de Deus nos deixou num estado de êxtase, um perfeito êxtase. Todas as nossas potências intelectuais e vontades ficaram perdidas nela. Em alguns de nós demorou mais, em outros menos tempo. Mas depois começamos a nos mover, a realizar ações, sem sair dessa felicidade sem fim. Assim, a história dos anjos continuou. O nosso Pai deleitava-se em admirar o nosso desenvolvimento. Os séculos que seguiram acompanharam o progresso de nossa ciência, as mudanças em nossa sociedade. Tínhamos uma vida social. A felicidade entre nós era uma felicidade que nos levava a agir. Muitos não entenderão, pensando que o divino anula o finito, mas não é verdade. A amizade, o prazer de investigar, tudo permanecia. Éramos felizes e em nosso entusiasmo construímos a nossa sociedade. O nosso Pai apreciava a nossa companhia, nos falava individualmente, acompanhava-nos. Também nos dizia que criaria um mundo material. Em nosso mundo não existia nenhuma partícula de matéria. O Pai dos Anjos desejava criar um universo grande, generoso em dimensões. Esse desígnio de criação nos fascinava. Como seria esse mundo? Naquele momento não apenas não existia matéria, como também ainda não existia o tempo material. A nossa eternidade era uma realidade completamente diferente. Haviam-nos contado que em algum momento de nosso tempo angélico apareceria um universo palpável, repleto de formas visuais, com um período de tempo próprio. Não é tão simples responder a pergunta de quanto tempo durou antes que aparecesse o tempo. No entanto, para que vocês tenham uma vaga ideia, direi que o universo de vocês surgiu 1 ou 2 anos depois que entramos na presença de Deus. O Criador nos anunciou com antecedência, e todos nós estivemos presentes para atentamente admirarmos o início dessa nova realidade. E no preciso instante em que tinha anunciado, Deus declarou: faça-se a luz. Não perdemos detalhe algum. Era o começo da criação. Foi fascinante observar os primeiros pedaços de matéria, os primeiros corpos, os primeiros astros. Deus nos explicava todas as leis que havia disposto à obra de suas mãos. Foi-se colocando em marcha uma dança astronômica, na qual a matéria ia se agrupando. O plano divino nos surpreendia. Quanta inteligência! Além disso, em todo esse universo material, víamos uma genial explicação que Deus tinha feito de si próprio. Esse livro que é o universo e para vocês parece incompreensível, para nós não havia parte ou detalhe que não falasse dele. Era uma grande explicação de quem era Deus, parecia uma grande parábola. Não apenas criou uma obra de arte, mas uma obra de arte dinâmica. Fazer isso requeria um plano muito mais complexo, mas não há nada difícil para o autor da vida. Era essa a categoria e dignidade da sabedoria infinita. Deus tinha nos explicado muitas partes dessa sua criação, mas a maioria delas ficou sem resposta, para que tivéssemos o prazer de descobrir por nós mesmos. Era como desvendar um enigma. Assim, nos alegrávamos em conhecer cada vez mais as leis da física, os processos astronômicos e as infinitas particularidades contidas naquela criação tão extensa. Ele foi muito generoso criando. Poderia ter feito algo belo, porém mais modesto em dimensões. Mas não. Sua bondade extrapolava. Era como um verdadeiro esbanjamento. Uma criação com uma arquitetura de leis admiráveis. Num ponto concreto de sua criação, desejou estabelecer o lugar que seria a joia do seu universo material. Ali colocou mares, montanhas, nuvens, um céu azul e um ir e vir de amanheceres e crepúsculos. Era como um poema escrito diretamente pela mão do Criador. Foi ali que decidiu fazer aparecer a vida, dotar a matéria de vida. Que coisa magnífica! Isso era possível? Matéria poderia viver? Para vocês, a vida pode parecer algo fácil, mas até a menor estrutura é um verdadeiro milagre divino. Até mesmo um simples vírus é uma máquina que se autorreproduz, fazendo outras máquinas se reproduzirem sozinhas. Essa miniaturização faz o processo parecer algo pequeno e sem importância.
Como fruto de nossa inteligência, sabíamos a incrível complexidade que era a menor partícula de vida. Ficávamos perplexos. Deus disse: faça-se, e a vida germinou por esse planeta. Contemplamos extasiados esse espetáculo da vida que se expandia, diversificava e desenvolvia de forma cada vez mais variada e apaixonante. Tudo o que vocês veem agora no mundo começou a acontecer em alguma etapa. Nós tivemos esse privilégio de contemplar os primeiros voos dos pássaros e o nascimento das primeiras flores. Que esplendor o mundo em seu estado virgem! As paisagens da terra, assim como são mencionadas no livro do Gênesis, recém-saídas das mãos de Deus. Então veio o momento mais esperado, o momento anunciado tanto tempo antes, a criação do homem. Nos questionávamos como isso aconteceria. Como Deus gosta de surpreender, naquele que seria sua imagem e semelhança, quis se superar. O Criador concedeu a ele uma aparência humana. Portanto, o primeiro homem teve aspecto humano desde o princípio. Muitos o descrevem e imaginam como um ser intermediário entre o macaco e o gorila, mas não era essa sua fisionomia. Era plenamente humano, inteiramente parecido com vocês. Só que belíssimo, pois tinha saído diretamente das mãos de Deus. Em vocês há imperfeições que foram acumuladas por gerações, mas Adão era perfeito. Escolheu o barro como sua matéria-prima, modelou seu corpo e soprou-lhe seu próprio espírito. Nesse momento ele ganhou a vida. Esse primeiro homem abriu os olhos pela primeira vez e encontrou-se no mundo. Solitário no planeta, a esse primeiro ser, Deus permitiu que visse o rosto do seu Pai. Assim como havia feito conosco, também se manifestou a ele. Para Adão, Deus se manifestou como vocês costumam representar a Deus Pai, como um ancião venerável com barba. Era um pouco mais alto do que Adão e passeava com ele por todo o paraíso. Percebam que é tão grande a bondade de Deus que não deixa ninguém sozinho. O Criador leva muito em consideração a necessidade afetiva de vocês de carinho, a necessidade humana de sentir alguém por perto de modo visual. Dessa forma, pai e filho passeavam juntos por esse mundo perfeito. Deus lhe ensinava tudo da mesma forma que um pai ensina ao seu primogênito. Os coros dos anjos ficaram abismados diante de tanta generosidade, Deus passeando ao lado da sua criatura. Os seres angélicos também podiam se comunicar com ele, mas desde os tempos de nossa prova, o víamos sempre sob a manifestação da sua majestade. Adão o tinha ao lado como um pai. Deus explicava-lhe as coisas com uma paciência insuperável. 1 ano depois, Deus criou a Eva. Não foi imediatamente após a criação de Adão, a fim de que pudesse valorizar ainda mais a dádiva que seria sua presença, pois Deus não ficava o dia todo ao seu lado, somente ao amanhecer e ao entardecer lhe aparecia, andando com os pés descalços sobre a grama do seu jardim. Adão alegrava-se muito ao vê-lo, porém, depois de um momento juntos, o pai se despedia e partia andando. Então ele pôde experimentar a solidão. Isso lhe fez amar muito mais a Deus, mas também a apreciar mais a Eva quando ela lhe foi apresentada como companheira. Assim como Adão, Eva, ao sair das mãos do Criador, era muito bela. Ambos tinham os olhos azuis como o céu, eram loiros e tinham a pele clara de uma brancura incomparável. Vocês podem pensar que isso é apenas a representação de um estereótipo, mas não. Os primeiros pais de vocês eram como anjos com corpo. Transmitiam um ar espiritual, uma inocência repleta de pureza. Não conheciam o mal. E nós, apesar de estarmos ao seu redor, não nos comunicávamos com eles. Somente seus 2 anjos da guarda tinham permissão. Se todos os anjos desejassem dirigir-se a eles, suas mentes seriam bombardeadas com milhares de inspirações simultaneamente.